Que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Neste momento nós estamos iniciando o nosso culto de adoração e celebração ao nosso Deus. E eu quero convidar a cada pessoa a abrir suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5 e versículo 22, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém? Mediante essa leitura nós iremos orar ao Senhor, e eu quero também nesse momento convidar você que é ofertante, você que é dizimista, a nesse momento também se apresentar diante do Senhor com a sua oferta, com o seu dízimo, agradecendo a Ele pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre a sua vida, de tal forma que você possa expressar a sua gratidão e possa expressar a sua alegria ao Senhor. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida e concedendo toda sorte de bênção para que você continue tendo condições para ter o pão de cada dia, para ter as coisas que você precisa ter na sua casa, para você continuar sendo abençoado e cuidando de todos os seus compromissos. Oremos ao Senhor nesse momento. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, no nome de Jesus nos colocamos diante da Tua presença. Senhor, nós estamos agradecidos porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos dado toda a provisão necessária. Nós fomos sustentados pelo Senhor. Até que o Senhor nos ajudou, até que o Senhor nos protegeu, até que o Senhor nos abençoou. Nada faltou para nós, Senhor. Meu Deus, agora nós oramos também pedindo que o Senhor, por Tua graça, possa agir poderosamente em nossos corações. Deus, nós estamos aqui para prestar um serviço ao Senhor, cultuar ao Senhor, ó Deus, porque nós aprendemos pela Tua palavra que não há outro Deus além de Ti. Tu és o único Deus, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Salvador, Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa alegria. E nós estamos aqui para nos contentarmos em Ti, Senhor. E nós pedimos, portanto, que o Teu Espírito Santo venha atuar poderosamente em nossas vidas, para que tudo que fizermos aqui glorifique o Teu nome, Senhor. Não deixa que haja impedimento, não deixa que haja, meu Deus, fraquezas, distrações. Portanto, ó Deus, a minha oração é para que cada pessoa que está envolvida nesse culto, músicos, equipe de mídia, nós aqui na pregação e na direção, os nossos irmãos que estão aqui presentes nesse culto e também as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, que todos sejamos envolvidos num só espírito de adoração e exaltação ao Teu nome. Nós oramos confiados em Ti, em o nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nesse momento louvar ao Senhor e na sequência voltamos com a palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Vamos glorificar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Nós cumprimentamos também com a paz do Senhor os nossos irmãos e ouvintes da nossa transmissão pelas redes sociais. Desejamos também a vocês um feliz culto. Amém? Vamos louvar ao Senhor Jesus. Fiquemos em pé, cantemos esse louvor. Santo Espírito, enche a minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. A minha alma está cheia, minha vida Jesus já transformou. Já posso te saudar com a paz do Senhor.
A minha vida Jesus já transformou. Já posso te saudar com a paz do Senhor. Se tu me amas de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperte a minha mão. Se tu me amas de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperte a minha mão. Gozo eu tenho em Jesus, gozo eu tenho em Jesus, meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. Gozo eu tenho em Jesus, gozo eu tenho em Jesus, meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Sinto gozo celeste, prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Sinto gozo celeste, prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, um hino de vitória. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, um hino de vitória. Eu vou cantar no céu. A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Sinto gozo celeste, prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. Aleluia, 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 dou ao Rei do Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei dos Reis. Amém, Jesus. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador.
deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ler novamente o trecho da palavra de Deus, que está registrado na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, para nossa reflexão nesta noite. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5, 22. Vamos falar com Deus nesse momento, pedindo para que o Espírito Santo venha iluminar nossas mentes e corações. Senhor, mais uma vez nos dirigimos a Ti em oração, pedindo a Deus nesse momento a ação poderosa do Teu Espírito Santo na exposição da Tua palavra. Deus, todos nós precisamos entender a Tua vontade, entender os Teus propósitos, os Teus planos, saber o que o Senhor faz em nós e através de nós, e que respostas o Senhor deseja que nós demos a esta obra gloriosa que o Senhor tem operado e está operando em nossas vidas. Ninguém melhor para nos ensinar tudo isto, Senhor, senão o Senhor mesmo, que perscruta os corações, que sonda as intenções dos pensamentos, e nós nos colocamos diante de Ti, pedindo esta graça maravilhosa, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós agradecemos a Deus, porque Ele tem sempre dirigido as nossas vidas, tem sempre nos conduzido em segurança, tem sempre nos dado todas as bênçãos que nós precisamos. Nós estamos nesse período, como já é de conhecimento de todos, falando sobre a pessoa do Espírito Santo e a sua atuação na igreja. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo e o fruto, com base no trecho da Bíblia que nós lemos aqui, em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Nós vamos analisar, refletir um pouco. Se nós lermos nesse mesmo capítulo, no versículo 26, ele trabalha exatamente a ideia de nós vivermos pelo Espírito, de forma que nós não venhamos satisfazer a vontade da carne. Ou seja, nós devemos viver pelo Espírito. E ele fala que existe essa luta do Espírito contra a carne, da carne contra o Espírito, e que eles se opõem um ao outro, porque de modo que não conseguis fazer o que quereis. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito, nós já não estamos mais subjugados à lei. Então, o que nós observamos aqui, nesse trecho que nós vamos falar, é o contraste das obras do Espírito ou do fruto do Espírito com as obras da carne. A diferença disso aí. Isto vai possibilitar que o cristão autêntico viva de uma maneira íntegra diante de Deus e dos homens. Quando nós entendemos o que é viver pelo Espírito, ou ser cheio do Espírito, ou ter o fruto do Espírito, é exatamente isso, é nós vivermos de modo íntegro diante de Deus e diante dos homens.
Ou seja, será que nós, como homens, nós conseguimos naturalmente, conseguimos obter por esforço próprio esta ação? Será que nós conseguimos? Então, é essas perguntas que nós vamos fazer e vamos procurar entender. Mas, a princípio, nós já adiantamos que é necessário nós nos submetermos de forma incondicional ao Espírito Santo de Deus. Ou seja, deixar Ele atuar e trabalhar livremente nas nossas vidas. É dessa maneira que nós precisamos entender essas coisas. Então, nós precisamos cada dia mais buscar a sermos cheios do Espírito e a sermos controlados pelo Espírito, de tal forma que a obra que Ele realiza em nós, ela seja uma obra visível para as outras pessoas, uma obra que as pessoas percebam e elas vejam a diferença. Então é isso que nós vamos trabalhar nesta noite. O que nós temos nesse trecho de Gálatas, capítulo 5, 22, ele fala das virtudes ou das qualidades do fruto do Espírito. E ele trabalha da seguinte forma, dizendo para nós com as seguintes palavras, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade. Então são qualidades universais. Alegria, amor, alegria e paz. John Stott, na verdade, ele entende que essas virtudes retratam sobre o nosso relacionamento com Deus. Quando ele fala de alegria, de amor e de paz, fala exatamente do nosso relacionamento com Deus. Ele entende que quando nós somos alcançados pela graça de Deus, quando nós somos salvos da condenação do pecado, nós somos justificados e nós nos tornamos filhos de Deus, nós já passamos a desfrutar destas virtudes, destas qualidades ou destas características, elas começam a ser inseridas em nossa vida. Então nós começamos a ser pessoas que expressam amor, porque existe uma ação do Espírito Santo que fez com que nós deixássemos de ter uma vida de ódio, uma vida de temor, uma vida de sentimentos de vingança, para uma vida de amor. Tanto uma vida de amor em relação a Deus, como uma vida de amor em relação ao próximo. Ele também entende que o cristão, depois que ele é livre da condenação do pecado, ele também vive uma vida de alegria, porque o Espírito Santo, ele incute no coração do crente, ou ele implanta no coração do crente esta alegria. E o crente passa a viver de uma forma alegre, de uma forma maravilhosa. E ele também entende que o Espírito Santo também implanta na nossa mente a paz. Então ele entende que estas questões se relacionam. Então ele diz assim, que o amor retrata o nosso relacionamento com Deus. Ou seja, é o Espírito que coloca o amor em nossos corações. Ele também diz que o gozo ou alegria é o Espírito que coloca essa alegria em nossa vida. Ou seja, trata daquela qualidade de vida que é graciosa e bondosa, caracterizada pela vontade generosa nas dádivas aos outros, resultante de um senso de bem-estar, sobretudo de vida espiritual, por causa de uma correta relação com Deus, apesar das dificuldades financeiras, enfermidades, das calúnias, pela atuação do Espírito Santo, o crente está cheio de gozo em sua alma, como o apóstolo Paulo e Silas, mesmo presos injustamente, eles cantavam e oravam a Deus, eles não murmuravam, mesmo no momento mais adverso, eles eram capazes de ter alegria no coração deles. Esta é a característica que mostra para a gente. Então o Espírito Santo, ele produz o fruto do caráter cristão em nossa vida, somente à medida em que nós cooperarmos com Ele, ou seja, a medida de nossa maturidade em Deus depende de quão bem temos permitido que o Espírito Santo produza os traços do caráter de Cristo em nossas vidas. Então nós precisamos entender isso. E paz, na verdade, quando nós trabalhamos a questão de paz, é o Espírito Santo colocando paz em nossa mente. Trata de uma qualidade espiritual produzida pela reconciliação, pelo perdão dos pecados e pela conversão da alma transformada segundo a imagem de Cristo. Então, quando nós somos transformados, então isso trata exatamente desse relacionamento nosso com Deus. Por isso que essas três
qualidades do fruto do Espírito aqui, ele trata exatamente desse nosso relacionamento com Deus, porque quando nós estamos bem com Deus, quando nós estamos relacionando adequadamente com Deus, quando nós estamos reconciliados com Deus, nós então passamos a expressar estas características, que é o amor, a alegria e a paz. Veja bem que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa que o Espírito Santo trabalha em nossas vidas. Agora existe uma outra característica que ele divide em 3 grupos. Ele divide também das qualidades sociais. No mesmo versículo ele diz assim: paciência, benignidade e bondade. Ele fala que a longanimidade, a benignidade e a bondade são virtudes direcionadas ao relacionamento entre cristãos. Então mostra a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Ou seja, uma pessoa que é longânima, ou seja, uma pessoa paciente, na verdade ela suporta a grosseria e a insensibilidade dos outros, e ao mesmo tempo ela recusa a vingança. Então essa é a característica de uma pessoa que possui esse fruto na sua vida. É uma qualidade atribuída a Deus, ou seja, Deus tem tolerado pacientemente todas as iniquidades dos homens, não deixando levar pela ira e furor, manifesta seu amor e bondade e misericórdia, não usando sua justa indignação. Então de nós crentes é esperado que nossas relações com os outros homens se caracterize pela longanimidade, do mesmo modo que Deus tem agido para conosco. Então é desta forma que Deus espera que cada um de nós nos coloquemos. Se você quiser conferir biblicamente, você pode conferir 2 Coríntios 6, versículo 6, Colossenses 1 e 11, 3 e 12. Então, se Deus não fosse misericordioso e longânimo para conosco, nós teríamos imediatamente sido consumidos. Então Deus espera que nós tenhamos essa mesma postura em relação às outras pessoas. Então o Espírito Santo ele implanta essa característica em nós, para nós podermos entender que as outras pessoas precisam de uma segunda chance, elas precisam de um tempo também para elas poderem se arrepender. Da mesma forma como Deus esperou o momento em que nós vivíamos em pecado, Ele não nos consumiu, não nos destruiu, e deu a chance para que nós nos arrependêssemos. Deu a oportunidade para que nós nos arrependêssemos. Ele nos tolerou em nossos pecados. Nós também possamos tolerar as pessoas. Tem uma outra característica que é a benignidade, que é o desejar o bem a todos. Ou seja, benignidade no grego significa bondade ou honestidade. Então o crente que possui essa qualidade, ele é afável, ele é gentil com seus semelhantes, ele não se mostra inflexível e amargo. São características que precisam ser implantadas em nosso caráter, em nossas vidas, que expressa claramente a ação do Espírito Santo. Se nós olharmos para Deus, Deus é a fonte dessa qualidade. Em Deus nós observamos isso, porque Cristo, Ele foi o nosso melhor exemplo. Ou seja, Ele foi a pessoa imensamente gentil, conforme o Evangelho retrata. Essa virtude torna o crente benigno, desejoso do bem de todos, principalmente para os seus inimigos. Então, o crente que possui bondade, ele é gentil, ele é uma pessoa que ele tolera as outras pessoas e mesmo para os seus inimigos. Por isso que Jesus, lá nos Evangelhos, ele diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Quando nós oramos pelos nossos inimigos, nós estamos expressando bondade. Porque numa relação normal, um homem carnal, quando ele descobrir que uma pessoa é sua inimiga, o que ele faz? Ele vai agir, ele vai partir para cima, não é assim? Não é essa a linguagem, não é essa a reação normal de uma pessoa carnal? Mas de uma pessoa que é serva de Deus, de uma pessoa que serve a Cristo, a sua reação, quando ele descobre que ele tem um inimigo, se esse inimigo não for Satanás, né, lógico, mas se esse inimigo for um ser carnal, um ser humano, ele vai dobrar os seus joelhos e vai orar a Deus por esta pessoa, vai interceder por esta pessoa, não vai desejar o mal para esta pessoa, não vai querer vingar desta pessoa. Veja que características extraordinárias. Então nós agimos de forma totalmente diferente quando nós possuímos isto. A bondade, ela é a capacidade de transformar os desejos em atos e toma a iniciativa de servir às outras pessoas de maneira concreta e construtiva.
Então representa o quê? A generosidade que flui da santa retidão dada por Deus. Se antes nós praticávamos o mal, agora nós vamos praticar o bem para com todos, sem acepção de pessoas. Então bondade é você ter a capacidade de praticar o bem para todas as pessoas. Você não pratica o bem querendo ou com interesses de retorno, ou com interesse de ser reconhecido, de ser aplaudido, mas você pratica o bem simplesmente porque você quer o bem da outra pessoa, porque você quer que a outra pessoa seja também transformada e seja abençoada pelos seus atos. Tem muitas pessoas que a gente vê desta forma, né? Tem pessoas que nem parecem ser humanos, você olha assim, eles são de uma bondade inexplicável. Eles estão sempre prontos a servir, sempre prontos a tratar bem as outras pessoas, sempre prontos a querer o bem. Essa característica, para que entenda que cada um daquele é um fruto que está num todo. Então ele vai sendo desenvolvido e vai sendo manifesto na vida do cristão. As demais qualidades, que é fidelidade, mansidão e temperança, ou domínio próprio, fé ou fidelidade, então ele mostra para a gente que trata da questão do nosso relacionamento conosco mesmo. Então quando ele fala de fidelidade aqui, fidelidade ou fé ou fidelidade no original grego, significa tanto confiança quanto fidelidade. Segundo Stott, não parece significar fé aqui, que a fé aqui indica a confiança em Jesus Cristo tão somente, mas confiabilidade que leva a convidar as pessoas a confiar em nós. É a fidelidade provada, ou seja, dignidade sólida de alguém que sempre cumpre com suas promessas e termina com aquilo que começa. Então fidelidade aqui é daquela pessoa que tem uma palavra só. Então quando ele emite uma palavra, as pessoas confiam no que ele diz. Lembra do que Jesus falou lá no Evangelho de Mateus? O seu falar ser sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. É um crente que tem uma palavra só, é uma pessoa que quando ele emite uma palavra, você pode acreditar no que ele falou, que aquela palavra dele é de plena confiança. Então Stott trabalha que ele acredita que é nessa questão. Então a fé não é produto humano, ela ocorre através esta fé, esse tipo de fé, esse tipo de mudança e transformação, ele ocorre através da operação divina, a operação do Espírito Santo. Então é ele que trabalha em nós. Mansidão é a qualidade de pessoas fortes, dinâmicas, que mantêm sua energia sob controle. Então uma pessoa mansa não significa uma pessoa fraca, significa uma pessoa muito forte, significa uma pessoa dinâmica, mas que essa pessoa ela tem controle sobre as suas ações, sobre a sua energia, sobre a sua força. Ela não usa a sua força para passar sobre as outras pessoas, para massacrar as outras pessoas, mas ela usa a sua força sob medida. Então ela sabe controlar o seu ímpeto, sabe controlar os seus sentimentos, as suas ações, as suas emoções. Ela tem essas características. Então veja só, nós vemos aqui no caso de Moisés que era um homem muito manso. A Bíblia diz isso. E nós observamos que essa característica, e Moisés era um líder muito forte. Um líder que conseguiu negociar com Faraó, enfrentar Faraó, conduzir o povo, julgar o povo, liderar aquele povo, com essas características. O próprio Senhor Jesus Cristo também, ele é uma pessoa mansa. Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas Jesus não é fraco, Jesus é forte, Jesus é poderoso, não é verdade? Mas ele mantém controle sobre o seu poder. Se ele não controlasse o seu poder, se ele não controlasse suas ações, ele teria destruído toda a humanidade. Então a ideia de mansidão aqui é exatamente nós podermos controlar a nossa força e energia, termos total controle. Você trata de uma submissão do homem, deixando que o Espírito Santo controle todo o seu ser, toda a sua energia, a sua força, ou aquela coisa impetuosa que muitas vezes nasce dentro de nós. É exatamente isso.
A mansidão é o resultado da verdadeira humildade que nos leva ao reconhecimento do valor alheio e à recusa de nos considerarmos superiores. Então é isso que mostra para nós o que vem a ser a mansidão. Agora a temperança, ela é o senhorio sobre a língua, sobre os pensamentos e os apetites desordenados. Então é outra característica. Então quem possui e tem domínio próprio, ou seja, as pessoas que têm domínio nas suas palavras. O sábio Salomão diz que na multidão das palavras não falta transgressão, mas aquele que modera os seus lábios é prudente. E ele continua: prata escolhida é a língua do justo, o coração dos ímpios é de nenhum preço. Ou seja, é valioso você ter controle sobre as suas palavras, não soltar ela de forma impensada, de forma desequilibrada, de forma totalmente fútil. É isso que aqui nós aprendemos em relação a esse fruto do Espírito. Diz que o lábio dos justos apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Então, quando nós usamos a nossa língua adequadamente, as nossas palavras adequadamente, quando nós controlamos as nossas palavras, nós conseguimos apacentar. Ou seja, apacentar significa conduzir pessoas. Agora, quando nós não sabemos utilizar as nossas palavras, nós conseguimos destruir pessoas, nós conseguimos espalhar pessoas, nós conseguimos destruir reputação. Nós precisamos também ter domínio próprio nas ações. A palavra de Deus diz que cada um saiba controlar o seu corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Então nós precisamos, nas nossas ações, em nossas atitudes, ter domínio próprio. Nós não podemos ter uma atitude desenfreada, agir de forma impensada, de uma forma precipitada. Esta é a orientação da palavra de Deus. Nos pensamentos, o crente deve sempre ocupar com as coisas boas. Ou seja, a melhor terapia para o crente, na verdade, é ler a Bíblia, é cantar louvores a Deus, é visitar novos convertidos, é ajudar as pessoas que estão afastadas do Evangelho, é ter uma vida de oração. Então isso ajuda a alimentar os nossos pensamentos, estudar a palavra de Deus. Então nós não conseguimos ter bons pensamentos ou controle dos nossos pensamentos se nós alimentarmos de coisas diferentes, de coisas que não são aquilo que o Espírito Santo quer que nós façamos. Então qual é a natureza do fruto do Espírito? O que representa e o que consiste o fruto do Espírito na vida do crente? Então o Espírito, na verdade, o fruto do Espírito, ele representa as 9 virtudes ou as qualidades da personalidade de Deus implantada pelo Espírito no interior de cada crente, com a finalidade de conduzir esses à perfeição, ou seja, a imagem de Cristo. De forma resumida, o Espírito representa os atributos de Deus, os traços do caráter de Deus. Então o crente precisa absorvê-los com a ajuda do Espírito Santo. O fruto tem sua manifestação na vida interior, vem de dentro para fora, e é o desenvolvimento da semente que caiu em boa terra e produz para a glória de Deus. Então o fruto do Espírito representa expressões do caráter cristão. Então o caráter cristão verdadeiro, ele expressa-se no fruto que é resumido no amor. O amor que surge dos demais atributos de Deus que são desenvolvidos no crente pelo Espírito Santo que nele habita. É por isso que o amor aparece encabeçando a lista das virtudes cristãs geradas no Espírito de Deus, que é a fonte originária de todas as demais virtudes. Então qual a origem desse fruto do Espírito? John Stott, falando sobre essa origem, ele fala da seguinte forma: que a origem do Espírito, do fruto do Espírito, é uma origem sobrenatural. Ele diz o seguinte: o próprio Espírito é responsável pela sua produção. Eles são resultados do que o Espírito planta na vida da pessoa que ele preenche. Também no contexto fica evidente, pois, que o Espírito, o fruto do Espírito, é contrastado com as obras da carne. Na linguagem de Paulo, geralmente que se refere à substância
que recobre nosso, ou seja, não se trata da substância que recobre o nosso esqueleto, mas representa nós mesmos, todo o nosso ser, aquilo que somos por natureza decaídos, pecaminosos, egoístas. Então o Espírito, por sua vez, não é parte de nós, o nosso Espírito, mas o Espírito de Deus, do próprio Deus que mora na pessoa cristã e está empenhado em transformá-la na imagem de Cristo. Isto é a ação da transformação em nossas vidas, ou seja, a implantação do Espírito, do fruto do Espírito. À luz dessa distinção entre carne e Espírito, podemos dizer que as obras da carne são atos que praticamos naturalmente, quando limitados aos nossos recursos, e o fruto do Espírito são as qualidades que o Espírito faz surgir em nós de maneira sobrenatural, porque elas estão além da nossa capacidade natural, quando colaboramos com Ele. E como acontece esse crescimento? Como acontece o crescimento espiritual nosso, ou o crescimento natural do fruto do Espírito em nós? Como é que acontece essa ação dele? Então, novamente, nós vamos recorrer a um pensamento de Aristóteles que chama a atenção da forma como acontece esse crescimento. Ele diz: em condições normais, qualquer fruto cresce naturalmente. É verdade que é possível acelerar o crescimento das plantas colocando-as em estufa, sob temperatura. O que estamos fazendo é provar artificialmente as condições em que a planta cresceria de modo natural, porque o processo de crescimento em si mesmo, em uma estufa, não é artificial, ele ainda é natural. Ele chama a atenção para uma questão muito importante: o fato de o Espírito Santo produzir vida santa como seu fruto indica ao mesmo tempo que há certas condições das quais o crescimento depende e pelas quais nós somos responsáveis. Depende de nós e pelas quais nós somos responsáveis. Ele diz o seguinte: isso por quê? Isso porque o que é natural sempre é condicionado. O processo só é natural quando as condições estão de acordo. Então ele utiliza aqui o texto de Gálatas 6, versículo 7 e 8, que diz o seguinte: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então ele diz: o que o homem semear, isso também ceifará. Esse texto, ou seja, esse é o princípio inflexível de todos os procedimentos de Deus. É uma lei de consistência própria, tanto na área física como na moral, tanto na estrutura da natureza como no caráter humano. Sempre, invariavelmente, colheremos o que plantarmos. Por isso, devido à confiabilidade de Deus, podemos determinar com antecedência o que colheremos, decidindo o que iremos plantar. E finaliza dizendo: se queremos que o Espírito Santo produza um fruto bom em nossa vida, precisamos semear sementes boas. Semear para a carne produz uma colheita de corrupção, que significa decadência, decomposição, morte e podridão, que é a deterioração constante do caráter nesta vida e também ruína, depois da ressurreição. Semear para o Espírito, por sua vez, produz colheita para a vida eterna, que é uma comunhão cada vez mais íntima, já agora com um Deus vivo. Aí ele pergunta: o que é vida eterna? É o que o próprio Jesus Cristo diz para nós lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, 3. Então, isto é semear no Espírito. Influencia não somente o nosso caráter moral neste mundo, mas também o nosso destino definitivo da vida eterna. Então, o que nós plantamos aqui, nós vamos colher também na vida eterna. O que nós semeamos. E como é que nós... Então, o que é interessante nós entendermos é que o fruto do Espírito, ele é plantado em nossas vidas, mas ele depende do nosso trabalho de irrigação, do nosso tratamento. Tem diversas figuras de linguagem que a gente pode utilizar aqui. Mas se você não propiciar a você momentos de devoção a Deus,
Se você não separar na sua vida tempo para oração, tempo para leitura da palavra de Deus, tempo para você cantar louvores a Deus, tempo para você se dedicar a um relacionamento íntimo com Deus, esses frutos, eles não produzirão os resultados que se espera na sua vida. Então nós precisamos, vamos pensar aqui numa outra situação. Você é um crente em Jesus e agora você fala, tá bom, eu tenho o fruto do Espírito, mas agora eu vou ficar diante da televisão o dia todo assistindo tudo enquanto é filmes que passam, todas as novelas, vou ficar assistindo qualquer coisa desse lixo cultural que existe por aí, vou começar a me alimentar disso. Que resultado você acha que isso vai trazer para a sua vida no futuro, para a vida eterna? Como é que vai ter o seu espírito? Como é que vai estar a sua vida espiritual? Então é nesse contexto que nós precisamos pensar o que nós estamos lançando agora, o que nós estamos semeando agora, o que nós queremos colher no futuro. É diante disso que nós precisamos entender a questão do fruto espiritual, ou o fruto do Espírito. Então nós precisamos semear também, nós precisamos irrigar isso dentro de nós, de tal forma que nós possamos ter a nossa mente totalmente voltada para Deus, totalmente dirigida para glorificar a Deus. Nós temos visto, infelizmente, no mundo de hoje, muitos cristãos, que se dizem cristãos, muitos que usam inclusive a palavra de Deus, mas que têm trazido grandes escândalos, têm trazido grandes problemas, exatamente porque, ao invés deles alimentarem o seu espírito, eles têm alimentado a sua carne. Ao invés deles poderem fortalecer o fruto do Espírito, eles têm fortalecido as obras da carne. Então são essas coisas que nós precisamos entender e precisamos começar a cada dia a ficar atento para que o nosso espírito seja fortalecido. Então, diante disso, nós aprendemos que o fruto do Espírito em nossa vida são virtudes implantadas pelo Espírito Santo que nos permite expressar o caráter de Cristo. Então, um cristão, ele deve expressar amor, alegria e paz, que são resultados do ajuste do nosso relacionamento com Deus. Depois deve expressar a longanimidade, a benignidade e a bondade, que é o resultado do ajuste do nosso relacionamento social. E por fim, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, que é o ajuste do relacionamento de nós com nós mesmos. Então é isso que nós precisamos entender. Diante disso, que Deus, por sua graça, possa nos ajudar a cada dia mais a buscarmos o seu Espírito Santo, a sermos cheios do Espírito e a permitir que o Espírito Santo continue conduzindo as nossas vidas e sempre abrindo espaço, sempre nos alimentando da palavra, sempre nos alimentando através da oração, dos louvores a Deus, da adoração a Deus, abandonando as obras carnais, as obras infrutuosas da carne e atentando para as obras do fruto do Espírito, para aquilo que Deus quer realizar em nossas vidas através de nós e em nós. Que Deus, por sua graça, nos ajude e nos fortaleça cada dia mais, que Ele possa fazer, como disse o apóstolo Paulo, abrir os olhos do nosso coração. É isso que Paulo diz, é essa expressão mesmo que ele diz, que Deus abra os olhos dos vossos corações, ou seja, que nosso entendimento seja totalmente aberto, de tal forma que nós possamos perceber todas as coisas e fugir de toda a aparência do mal. Que Deus nos abençoe grandemente. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Fiquemos em pé e continuemos o adorando. Que mudança senti quando meu coração a Cristo Jesus entreguei. Vivo agora na luz, tendo paz e perdão. Jesus transformou meu viver. Jesus transformou meu viver. Jesus transformou meu viver. Alegria eu sinto no meu coração. Jesus transformou
esperança, firmeza e fé. Jesus transformou meu viver. Não mais trevas existem no meu caminhar. Jesus transformou meu viver. Jesus transformou meu viver. Jesus transformou meu viver. Alegria eu sinto no meu coração. Jesus transformou meu viver. A promessa eu tenho que lá estarei. Jesus transformou meu viver. E feliz viverei com meu grande Rei. Jesus transformou meu viver. Jesus transformou meu viver. Jesus transformou meu viver. Alegria eu sinto no meu coração. Jesus transformou meu viver. Jesus transformou meu viver. Jesus transformou meu viver. Alegria eu sinto no meu coração. Jesus transformou meu viver. Glória a Deus. Quando Ele implantou o fruto do Espírito em nossa vida, Ele transformou o nosso viver. Hoje nós não andamos mais segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Amém? É isso que a palavra de Deus ensina para nós. Nós nesse momento iremos orar. E nós queremos aqui, nesse primeiro instante, unir a nossa irmã Bernadette, que está enlutada, né? E pedir que o Senhor conforte a família. Nós sabemos que não é fácil, ela acabou de perder o seu pai, mas que Deus possa fortalecer ela e sua família, de tal forma que eles consigam superar esse momento da perda. Vamos orar também pela nossa irmã Maria José, que está internada devido à Covid. E vamos orar pela nossa irmã. Essas duas Maria José são a mesma? Tem duas Maria José aqui. Não? Tem Maria José internada por Covid e Maria José, que é filha da irmã Maria das Graças. É a mesma, né? Tá, então é o mesmo pedido. Tá bom. Então a irmã Maria José, filha da irmã Maria das Graças, que está internada, vamos orar por ela. Continuemos orando pelo pastor José Francisco para a cura das enfermidades. Vamos orar também pela diaconisa Ruth Cunha, para que ela seja curada do Covid. Vamos orar para a família do primo do irmão Florisvaldo, que está também enlutada, para que Deus conforte a família. Então nós temos aqui duas famílias enlutadas, e nós vamos orar para que Deus conforte, mas temos pessoas aqui que, graças a Deus, elas estão vivas e elas precisam da cura e do milagre de Deus. Amém? E nós cremos que Deus pode operar poderosamente na vida dessas pessoas. Quero convidar você para orar ao Senhor nesse momento, e nós vamos clamar a Deus em oração. Meu Deus, meu Pai, nós confiamos plenamente no que o Senhor fez naquela cruz, quando nos comprou com o teu sangue. Nós cremos, ó Deus, que aquela obra foi cara e definitiva. Nós cremos, meu Deus, que toda a nossa maldade, toda a nossa injustiça foi lançada em Cristo. E por Ele nós fomos sarados, nós fomos perdoados, nós fomos justificados, tivemos os nossos pecados cancelados, fomos absolvidos mediante o pagamento
feito por Jesus Cristo naquela cruz. Por isso, Senhor, é que nós entramos na tua presença em oração com toda a confiança. É por isso, meu Deus, que nós adentramos a sala do trono para falar contigo, para clamar, para suplicar. Mas com tudo isso entramos de forma reverente. Estamos aqui, meu Deus, com todo temor e tremor, porque estamos diante do Deus tremendo, do Deus santo, do Deus forte, do Deus que pode todas as coisas, que tem todo o poder nos céus e na terra. Deus, o Senhor que é grande e poderoso, olha para nós que somos pequenos, imperfeitos, limitados, Senhor. Olha, meu Deus, para a irmã Maria José. Olha, meu Deus, pelo pastor José Francisco. Olha, meu Deus, pela diaconisa Ruth Cunha. Olha, meu Deus, por essas pessoas que estão enfermas. Eu te peço socorro por elas, ó Pai. Meu Deus, socorre. Socorre a cada uma delas agora, Senhor, em nome de Jesus. Estenda a tua mão poderosa agora em nome de Jesus. Meu Deus, nós suplicamos, nós imploramos esta graça, Senhor. Pai, nós queremos também pedir em favor da irmã Bernadette e sua família. Pedir pela família do irmão Florisvaldo, o consolo e o conforto do Senhor. Consola essas pessoas enlutadas, meu Pai. Conceda a tua graça poderosa. Meu Deus, eu oro para que a tua igreja, ela continue, meu Deus, guiada pelo teu Espírito Santo. Meu Senhor, nos encha desse poder, Senhor, para que nós possamos cumprir a missão que o Senhor entregou em nossas mãos, ó Deus. O Senhor, quando instituiu a tua igreja, o Senhor disse que edificaria a tua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Nós entendemos, meu Deus, que a tua igreja iria ser uma igreja ousada, uma igreja que venceria todas as forças malignas, uma igreja, meu Deus, que estaria entrando nos campos e valados, entrando, ó Deus, em todos os lugares distantes, e atraindo vidas para o teu reino, fazendo o convite para as bodas do Cordeiro, Senhor. Nos ajude, meu Pai, a cumprirmos esta missão, a continuarmos, ó Deus, lançando o convite para as pessoas virem para as bodas do Cordeiro, para celebrar com o Senhor, para elas saírem do reino e do domínio das trevas e virem para o reino do teu amor, Senhor. Mas nós podemos fazer isto, ó Deus, se nós estivermos cheios do teu Espírito Santo. Se o Senhor estiver, meu Deus, nos revestindo, nos encorajando, nos enviando, nos despertando, colocando vida na tua igreja, Senhor. Por isso, ó Pai, eu oro por cada pessoa, e eu oro especialmente, ó Deus, por aquela que hoje não tem mais força, até mesmo para congregar, aquela, meu Deus, que não tem força para servir ao Senhor, para essa pessoa, meu Deus, que está com a sua mente dividida, ela está encantada com o mundo, Senhor, e ela está pensando, meu Pai, a deixar os teus caminhos. Eu imploro, meu Deus, para que o Senhor tenha misericórdia desta pessoa e que o teu Espírito Santo não desista de lutar com ela até que ela se renda totalmente ao Senhor e entregue a sua vida ao Senhor. Deus poderoso, eu te imploro agora, meu Deus, em nome de Jesus, haja poderosamente, ó Pai. Eu oro, meu Deus, para que, se eventualmente, ó Deus, as trevas têm influenciado membros da tua igreja, do corpo de Cristo,
Se eventualmente as trevas têm provocado sofrimento, têm lançado dúvidas, que nesse momento as ações das trevas sejam dissipadas na autoridade do nome de Jesus. Deus poderoso, eu suplico agora, meu Pai, para que o Senhor possa agir poderosamente e exercer todo o poder, todo o governo sobre as nossas vidas. Nós oramos confiados em Ti, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Louvamos a Deus por mais esse culto de adoração e celebração ao nosso Deus. Nós queremos agradecer a cada um que esteve presente, agradecer a você que nos acompanhou pelas redes sociais. Informamos que os nossos cultos continuam nos domingos a partir das 18 horas, nas quartas-feiras a transmissão a partir das 19h30 e nos sábados às 10 horas nós temos a escola bíblica e às 11 horas nós temos o culto. Então você é o nosso convidado para continuar sendo abençoado e sendo edificado pela exposição da palavra de Deus. Que Deus possa abençoá-los grandemente. E agora nós vamos curvar a nossa cabeça e vamos ser despedidos com a bênção apostólica. Meu Deus, eu te agradeço pelo teu amor, eu te agradeço para podermos alimentá-los com a tua palavra. Por isso, ó Deus, eu peço que durante a semana todos sejam cuidados por ti, todos sejam protegidos por ti, todos sejam ajudados por ti, ó Deus. Onde estiverem, que a tua bênção e a tua presença permaneça com eles. E para isso dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos nós e com todo o teu povo, agora e sempre.